E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Antônio, após conseguir o endereço da Aline, fantasiado de Papai Noel, vai virar o convento das freiras no almoço de Natal. Andréa, escondida, verá Antônio retirando a fantasia. Reunirá Terezinha e Aline e vai falar: somos somente nós três contra esse homem armado. Eu tenho um plano. Ele vai se arrepender amargamente de ter invadido o convento. Antônio, ao lado do Ramiro, começará a caçar a viúva por todos os lugares do local. De repente, verá a Aline de costas segurando um saco vermelho. Antônio, sem imaginar se tratar de uma armadilha, exigirá que a viúva vire de frente. André vai estar por trás de uma parede escondida. Aline dirá: então, doutor Antônio, finalmente o senhor conseguiu me encontrar. Estou segurando o seu presente de Natal. Antônio se arrepiará inteiro ao ver a viúva virar de frente para ela e entregar o saco nas suas mãos. Ao abrir o saco, vai cair ao chão desmaiado. Ramiro fugirá do local deixando o patrão sozinho. André, Terezinha e Aline colocarão Antônio em cima de uma cama. A freira superior prometerá à viúva: não se preocupe, Aline. A partir de hoje, esse homem jamais voltará a fazer mal a você. Aline, confusa, pedirá uma explicação sobre o que tinha dentro do saco vermelho e o que acontecerá com o Antônio. Ao ouvir a irmã Andréa revelar o que tinha dentro do saco, Aline fica em choque e mais perplexa ainda ao descobrir o que vai acontecer com o vilão daquele dia em diante. Deixe o like no vídeo. Tudo deverá acontecer depois que o Caio, com a ajuda do Kelvin, despistar os três capangas do Antônio e passar o Natal com a Aline no convento. Revoltado, Antônio conseguirá, através da Berenice, o endereço dos comereis da Aline. Chamará Ramiro no escritório para falar: conseguiu que nem você e nem aqueles três inúteis conseguiram. Estou com o endereço da viúva nas minhas mãos. Amir, preocupado com o que o patrão vai fazer com a mulher, pergunta: mas, patrão, o senhor tá pensando em mandar eu até o convento das freiras? É isso mesmo. Antônio dirá que tem uma ideia melhor para que ninguém desconfie de nada. Antônio mostrará dentro de uma caixa uma roupa de Papai Noel e vai explicar o plano. É o seguinte: temos que entrar naquele convento e se levantar suspeita. Vestido de Papai Noel, ninguém vai desconfiar de nada. Aquela viúva de hoje não me escapa. Antônio e o capanga partem em direção ao convento. Enquanto isso, Aline se despedirá do Caio e do João, pedindo que tenham cuidado ao retornar para casa. Antônio, de dentro do carro, verá no momento em que o Caio deixa o convento. O homem e o capanga descem no veículo. Vamos, Ramiro, agora é a nossa chance. Vamos pegar aquela viúva infeliz e fazer o que tem que ser feito. Ramiro, nervoso, até perguntará ao patrão se não é pecado e não vai de um convento. Antônio se irrita e manda: pecado? Deixe de falar asneira, rapaz. Que pecado que nada. Lá dentro só vai ter mulheres. Elas não são de nada. O que o Antônio não imagina é que vai mexer com as pessoas erradas e acabará se ferrando de forma sensacional. Enquanto Caio volta para casa feliz da vida por ter passado o Natal com a amada dentro do convento. As freiras estarão fazendo a refeição. Antônio, fantasiado de Papai Noel, conseguirá passar pela portaria e invadir o convento. Será nesse momento que a irmã Andréa, por trás da parede, ouvirá a conversa do Papai Noel com Ramiro. O peão vai falar: mas, patrão, o senhor tem certeza que é um bom disfarce se a viúva reconhecer e descobrir que, na verdade, o Papai Noel é Antônio da Selva? Andréa regala os olhos ao perceber que Aline e todas as freiras do convento estão em perigo. Corajosa, ela diz a si mesma: se esse homem acha que só porque somos mulheres vai nos render facilmente, está muito enganado. Esses dois não perdem por esperar. A freira corre em direção ao quarto da Aline e da Terezinha. A viúva, ao ver a freira superior um aspecto de preocupação, pedirá para saber o que está acontecendo. Terezinha e Aline ficam em choque ao escutarem Andréa revelar: Antônio La Selva te achou, e pior, ele está dentro do convento, acompanhado de um capanga. Aline, pasma, comenta: minha nossa, mas como esse homem conseguiu o endereço desse lugar? Ele deve ter seguido Caio. Terezinha, com medo que o pior aconteça, perguntará à freira Andréa o que vai acontecer. Aline toma a frente da situação e diz: o Caio, eu vou ligar para o Caio voltar. Temos que nos proteger enquanto o Caio retorna para nos salvar. A Aline enviará uma mensagem ao celular do rapaz que no mesmo instante fará o primeiro retorno em direção ao convento a toda velocidade. Enquanto o Caio não chega no local, a freira Andréa vai olhar firme nos olhos da Terezinha e da Aline e vai falar: não vai dar tempo chegar ajuda. Nós mesmas vamos precisar nos defender contra esses homens. Aline perguntará de que forma vão se protegerem.
Andrea se mostrará uma gênia e explica. Se esse homem quer brincar de Papai Noel, então vamos brincar de Papai Noel. Prestem muita atenção, meninas. Vou revelar detalhes do que cada uma vai ter que fazer. Nós três vamos acabar com eles. Enquanto Andrea passa detalhes do plano, Antônio retira a fantasia ao lado do Ramiro, caminha pelo convento caçando a viúva. Ramiro vai comentar: eu tô achando bom o senhor ter tirado aquela fantasia pra trás. Tava muito estranho. Antônio rebaterá: mas quem pediu a sua opinião, seu inútil? Aquilo era um disfarce para que nós deixasse entrar na portaria. Agora, a brincadeira é outra. Antônio mostra a arma na cintura e avisa que no momento em que tiver a oportunidade, fará da viúva uma peneira. Ramiro comenta: Mato Grosso do céu. Desse jeito, eu vou ter outro tramelique. De repente eles avistam a freira Terezinha. Antônio, sem saber que faz parte da armadilha, perguntará à jovem onde está Aline Machado. Terezinha se disfarçará questionando quem é o homem. Antônio manterá o controle e mentirá falando que é o pai da Aline Machado. Terezinha dará início ao plano genial da Andrea e o chama. Tudo bem, eu vou levar o senhor até o quarto da sua filha. Por gentileza, queiram me acompanhar em um outro compartimento do convento. Andrea dirá a Aline que os homens já estão vindo em direção ao quarto. Aline, tremendo inteira de nervosismo, confessará o medo que o plano dê errado e Antônio consiga colocar as mãos nela e nos filhos. A freira superior pega um saco vermelho e fala: não, Aline, o plano não vai dar errado. A única coisa que precisa fazer é entregar esse saco vermelho a esse tal de Antônio. Na hora que ele abrir, vai receber o pior presente de Natal da vida. A Aline, confusa, pedirá para saber o que tem dentro daquele saco e o que vai acontecer depois que o Antônio abrir. Andrea afirma: quanto a esse ainda não posso revelar. Faça apenas o que combinamos. Na hora que esse homem abrir o saco, você vai ficar surpreso o que vai acontecer com ele. Antônio, Ramiro e Terezinha chegam na porta do quarto da Aline. Terezinha avisa os dois que aquele é o quarto da Aline. Antônio olha em direção ao capangue. Até que enfim, Ramiro, depois de todos esses dias, até que enfim vou conseguir colocar as mãos nessa mulher e fazer o que tem que ser feito. A caminho do convento, Caio pisa ainda mais fundo, a fim de evitar uma tragédia. De volta ao convento, Andrea, escondida no quarto da Aline, verá. No momento em que Antônio e Ramiro entram pela porta, Antônio notará Aline de costas para ela. Intrigado, chama: eu confesso que jamais imaginei ver você vestir dessa forma, viúva. Vira pra mim. Eu tô falando com você. Vira de frente pra mim. Aline, segurando um saco vermelho, tentará manter a calma. Continuará de costas e fala: o senhor deve saber muito bem o motivo de eu ter precisado sair daquela cidade. O vilão notará um saco vermelho nas mãos da mãe dos gêmeos e exigirá saber o que tem dentro daquele saco. Ela perguntará se o sogro tem certeza que vai querer saber o que tem dentro do saco. Antônio, com menos paciência do que já estava, grita: chega de papo furado. Ou vira de frente pra mim e me mostra o que tem nesse saco. O Ramiro e eu vamos fazer uma coisa horrível com você e com todas essas freiras desse convento. Andrea continuará escondida, observando tudo. Aline, sem saber o que tem dentro do saco, vira de frente para o sogro e fala: não se preocupe, doutor Antônio. Vou entregar esse presente ao senhor e o senhor mesmo verá com os próprios olhos o que tem dentro desse saco. Ramiro avisa que também quer presente. Antônio se irrita: cala a boca, rapaz. Que presente que nada. Ela deve estar escondendo alguma coisa importante. Tá querendo me despistar. Aline se aproxima dos homens e entrega o saco nas mãos do Antônio. Com o saco nas mãos, o ricaço, prestes a cair na armadilha, avisa que logo depois de abrir o saco, vai levá-la do convento direto para um cativeiro, onde ninguém nunca vai encontrá-la. Andrea, percebendo que o saco será aberto, em pensamento comenta: isso é o que pensa. Ninguém vai fazer mal a algum Aline. Eu não vou permitir. Aline voltará a pedir ao Antônio que abra o saco do presente de Natal. O vilão manda: é exatamente o que eu vou fazer. Não precisa mandar. Ao abrir o saco, Antônio notará que dentro existe uma caixa. Ao retirar a caixa, pergunta se há algum tipo de brincadeira. Aline, sem fazer ideia que existe dentro da caixa, pede: abra. Abra o seu presente e vai ver o que tem dentro. Ramiro, nervoso, pedirá ao patrão para tomar cuidado e não confiar na viúva. Antônio diz: do que você tá falando, rapaz? O que uma pobre infeliz dessa pode tramar contra mim? Nada. Eu vou abrir isso agora mesmo e ponto final. No momento em que o Antônio abre a caixa, um pó sairá de dentro,
direto no rosto do vilão, entrando nos olhos, boca e nariz. Antônio começará a passar mal e cairá ao chão sufocado. Ramiro arregala os olhos com uma cena e pergunta às freiras o que está acontecendo com o patrão. A freira Andrea aparece. Melhor você sair daqui, rapaz. Deixa que do seu patrão cuido eu. Ramiro, com medo que o pior aconteça com ele, sem pensar duas vezes, deixará o convento. Aline se aproximará da freira superior perguntando que pó é aquele que fez o sogro desmaiar. Eu não posso revelar o que existe nesse pólen, mas não se preocupe, você verá com os próprios olhos o que vai acontecer com esse homem. Terezinha aparece. Andrea pedirá que as duas ajudem a levar o Antônio até uma cama, enquanto elas colocam o ricaço na cama. Caio, sem imaginar o que aconteceu com o pai, surgirá no local. Aflito começará a procurar além por todo o convento. Aline e a Terezinha vão aparecer. Caio pedirá para saber o que elas fizeram para se proteger das garras do pai. Aline explica. Graças a Deus que você chegou, Caio. Eu estava com tanto medo. Foi a irmã Andrea. Ela me salvou. Confuso. Caio perguntará de que forma a irmã Andrea. Eu quero que saiba que tudo que a irmã Andrea fez foi para me salvar e salvar os nossos filhos. O teu pai, o Dr. Antônio, está inconsciente dentro daquele quarto. Terezinha revelará que o pai do Caio jamais voltará a ser o mesmo. Confuso, Caio pegará para a jovem ser mais clara. Ali me chama. Eu acho melhor o Caio ver com os próprios olhos. Venha com a gente, Caio. Vamos levá-lo até o seu pai. Aline, Terezinha e Caio entram num quarto. Avista Antônio em cima da cama. Caio perguntará à irmã André o que exatamente está acontecendo com o pai. A freira manda. Melhor você mesmo perguntar a ela. Vai, pode perguntar. Caio se aproximará do pai deitado na cama. Aline, Terezinha e André, uma do lado da outra, escuta o filho do vilão perguntar: pai, por que está deitado nessa cama? O que está acontecendo com o senhor? Me fala. Antônio vai revelar o que está acontecendo no corpo. Caio, em choque, vira em direção a Andrea e pedirá uma explicação sobre aquilo. Andrea pedirá que chame os parentes mais próximos do homem, que ela mesma vai revelar toda a verdade sobre o que está e o que vai acontecer com o homem. O filho do Antônio entrará em contato com a Irene pedindo a presença da madrasta, Luigi, Angelina e a Petra com urgência no endereço que vai passar, enquanto a família segue em direção ao convento. A Lene pedirá calma ao Caio e avisa confiar 100% na irmã Andrea. Caio fala: eu também confio, Lene, mas agora a única coisa que eu quero saber é o que está acontecendo com meu pai. Depois de algumas horas, Irene, Petra, Luigi e Angelina chegam no convento. Irene correrá em direção à cama do Antônio. Ao vê-lo naquele estado, exigirá uma explicação sobre o que está acontecendo com o marido. Caia se aproximará da madrasta e da irmã, e avisa que também não sabe, mas que a irmã Andrea vai revelar tudo, com todos os detalhes. Caio ainda deixará claro que Antônio invadiu o convento atrás da Aline e pretendia fazer mal tanto a Aline quanto às freiras do lugar. Luigi diz: mamma mia, mesmo depois de tudo que aconteceu na família, Dr. Antônio não aprende. Irene pedirá que a freira superior dê uma explicação. Aline também pede: por favor, irmã Andrea, fala tudo o que eles precisam saber. Andrea assumirá as rédeas da situação e garante que fez apenas o que foi preciso para garantir a segurança de todas as mulheres naquele convento. Caio dirá entender perfeitamente a motivação, mas deixará claro que a família quer apenas saber o que está acontecendo com o corpo do pai. Andrea diz: eu sei que é isso que vocês querem saber e é justamente isso que eu vou revelar. Andrea olha para o Antônio em cima da cama e revela: dentro daquela caixa que pedi a Helene que entregasse ao homem, coloquei um pó. Esse pó em contato com os olhos e o nariz provoca consequências irreversíveis. Irene aflita pergunta: que consequências são essas? A freira dirá que o Antônio não a selva de hoje em diante não conseguirá mexer.